crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aulinha vai ser super legal. Tenho certeza que vocês já ouviram essa história, mas a gente vai relembrar, tá? Vamos pegar nossa Bíblia e abrir lá no Salmos 100, versículo 2, a primeira parte. E fala assim: servi ao Senhor com alegria. Hoje nós vamos falar sobre um milagre. E começa assim a nossa história, ó. Esse aqui é Jesus. Jesus tinha seus discípulos, lembram? E os discípulos ajudavam Jesus ir e fazer as boas obras. Ajudava Jesus ir até as pessoas, falar sobre Jesus, sobre o amor de Deus, sobre a salvação. Ajudava Jesus a curar os doentes. E assim acontecia. Só que de vez em quando, Jesus e seus discípulos ficavam muito cansados. E aí, um dia, a Bíblia conta que Jesus e seus discípulos foram até o barco de Pedro, e eles queriam atravessar o mar da Galileia. E lá, na outra margem, eles iam dar uma deitadinha, uma descansadinha. Só que uma multidão, um monte de gente ficou sabendo disso. E aí, o que aconteceu? Quando Jesus e seus discípulos chegaram lá na outra margem do Mar da Galileia, tinha, um monte de gente esperando por eles já. Vocês acham que Jesus deixou aquele povo todo lá esperando ele e foi deitar? Foi dormir, descansar? Não! Jesus foi lá, falou sobre o amor de Deus, Jesus curou os doentes, Jesus ficou ali com aquelas pessoas o tempo todo. E aí, uma certa hora, quando já estava escurecendo, já estava ficando de noite, os discípulos ficaram muito incomodados, porque estava todo mundo ali há muito tempo. E aí os discípulos ficaram preocupados porque aquelas pessoas estavam ficando com fome. E aí, lá em Marcos, capítulo 6, os versículos 35 e 36 falam exatamente assim. Os discípulos falaram assim para Jesus: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus falou assim para eles: eles não vão embora para comer. Nós é que vamos dar para eles o que comer. A Bíblia conta que nesse dia tinham 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Pensa o tanto de gente, tinha muita gente nesse lugar, muita gente mesmo. Como que os discípulos iam alimentar essas pessoas? Aí os discípulos correram lá e foram contar o dinheiro deles. Eles tinham dinheiro para alimentar 25 pessoas. Tinha mais de 5.000 pessoas. Era muita gente. Aí, de repente, aqui, Jesus conversando com os discípulos super preocupados. Aí, André, um dos discípulos, conversou com o menininho. Esse menininho aqui tinha levado um lanchinho para comer. Ele levou 5 pães e 2 peixinhos. Que coisa estranha, eu não levo pão e peixe na minha lancheira. Mas antigamente era isso que se comia. Ele levou isso de lanchinho para ele comer. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E aí, o André, pegou essa cestinha, levou o menininho até Jesus. E Jesus falou assim: é isso mesmo. É isso que nós vamos oferecer para esse povo todo. E aí, a Bíblia conta que Jesus pegou essa cesta de pão, com os pães e os peixes, da mão do menininho, olhou para o céu, deu graças a Deus por aquele lanche, por aquela comida, e pediu para os discípulos começarem
a dar o de comer, né? Pediu para os discípulos repartirem com aquelas pessoas. E os discípulos começaram a repartir. E as pessoas comeram, ficaram bem cheias mesmo. E a Bíblia conta que ainda sobrou. Jesus fez o milagre da multiplicação e no final ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes. Deu para todo mundo comer muito e ainda sobrou. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Deus nos ama e aceita quando a gente dá para Ele o que nós temos. Aquele menininho deu tudo que ele tinha e Deus fez multiplicar. Jesus fez um milagre. E mesmo com um pouquinho que aquele menino teve, ele alimentou uma multidão, tá? Então, nós temos que dar a Jesus o nosso tudo, o nosso melhor, todo o nosso coração, toda a nossa bondade. E assim a gente agrada a Deus. Aquele menininho, com o lanchinho da tarde dele, ele agradou a Deus. E além disso, ele alimentou uma multidão através do milagre que Jesus fez. Vamos orar e agradecer a Deus? Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus e bondoso Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos aceita assim como nós somos. Muito obrigada, ó Deus, por tudo que o Senhor nos deu. Continue nos abençoando, nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, façam igual o menino fez. Agradem a Deus com o que você tem. Pode ser bem pouquinho, mas o pouquinho com Deus é muito. E Deus se agrada de nós, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!